E chega aí, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a diversificação dos nossos ativos. Será que ter muitos ativos espalhados em várias classes é realmente o melhor? Ou será que podemos ter uma carteira mais concentrada e mesmo assim ser bem-sucedido? Além disso, vamos ver os exemplos de grandes investidores e onde eles investem o seu dinheiro. Então, todo mundo fala que a chave para o sucesso nos investimentos é diversificar, certo? Diversificar entre classes de ativos, colocar o seu dinheiro em renda fixa, renda variável, uma parte em criptomoedas, uma parte em fundos imobiliários e que até tantos por cento tem que ficar em ação e tantos por cento em renda fixa. E isso acaba confundindo, às vezes, a cabeça de quem está começando. Mas se eu te disser que os grandes investidores, tanto do mundo quanto os grandes daqui do Brasil também, fazem exatamente o contrário. No vídeo de hoje, vou revelar a verdade sobre a diversificação e por que ela pode ser mais complexa do que parece. Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no canal para que nós possamos seguir juntos nessa jornada de investimentos. E hoje vou falar sobre esses 4 investidores que gostam de seguir a estratégia buscando a renda passiva, que é o Warren Buffett, que investe através do seu fundo, o Berkshire Hathaway, o Lírio Parisotto, que investe através do fundo Geração Futura LPAR-FIA, o senhor Luiz Alves, que é fundador dos fundos Alaska e um dos investidores mais antigos da Bolsa, e o José João Abdala Filho, mais conhecido como Juca Abdala, que investe através do seu fundo Dinâmica Energia. E falando um pouco sobre o Warren Buffett, ele é considerado um dos maiores investidores da Bolsa de Valores de todos os tempos e é uma das pessoas mais ricas do mundo. E ele investe através da sua holding, a Berkshire Hathaway. Além disso, Buffett ele trabalhou junto com Benjamin Graham na própria empresa de Graham como analista de ações. E Graham ele é conhecido como o pai do investimento em valor e autor desse livro aqui, O Investidor Inteligente, e acabou influenciando muito os seus pensamentos para que Buffett se tornasse o investidor que ele é hoje. Mas indo para o que interessa, se a gente for olhar para o portfólio do Warren Buffett, nós podemos perceber que só a Apple ela ocupa 43,3% da sua carteira. O Bank of America ocupa 9,7%. A American Express 9,5%. Já a Chevron tem 4,9% do capital investido da Berkshire e a Coca-Cola 6,6%. Então, o que a gente consegue visualizar aqui é que há uma diversificação na carteira de investimentos da Berkshire Hathaway. Porém, se a gente for analisar apenas a Apple, a American Express, o Bank of America, a Chevron e a Coca-Cola ocupam 74% de todo o valor investido. Então, a gente pode perceber que a maior parte do investimento do Warren Buffett fica concentrado em apenas 5 empresas. E vocês podem perceber que é um valor muito relevante que ele direciona em poucas empresas. Mas será que esse comportamento do Buffett é um caso isolado ou é aplicado a todos os outros investidores? E o próximo bilionário da lista é o senhor Luiz Alves, onde a gente pode perceber que ele também é adepto aos indicadores fundamentalistas, onde ele garimpa o mercado em busca de ações que estão sendo negociadas abaixo do seu valor justo. E ele fala que compra as ações e aguarda pela sua valorização para posterior venda com grande margem de lucro. E a estratégia é simples, comprar barato e vender caro. E que o Luiz Alves acredita no longo prazo e costuma ignorar oscilações de curto prazo. E outro ponto importante é que ele prefere não diversificar muito sua carteira de ações para que assim ele possa analisar e acompanhar de perto o desempenho de cada uma delas. Ou seja, aqui a gente encontra mais um bilionário que fala da importância de você ter um portfólio capaz de ser analisado de acordo com o tempo que você tem. E além desse mito da diversificação, a gente pode perceber também que ele é mais um dos que falam do preço da ação, onde para ele o preço da ação importa na hora da compra. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. E uma das frases conhecidas do seu Luiz Alves é: quando começo a comprar uma nova ação, vou comprando torcendo para cair. Mas vamos ver como está dividida a carteira do seu fundo de investimento. Aqui a gente pode perceber que 80% do valor da carteira estão investidos em ações, é um valor de quase 3,8 bi, e percebam que Banco do Brasil, Login e Marco Polo corresponde a mais de 35% do valor total do fundo. Além disso, ele tem posição relevante na Cogna, que dá um valor de 6,74% do fundo, Hidrovias do Brasil, que dá 6,28%, Aliança Sonai, que dá 5,45%, Valide 5,3%, Celesc 5,12%, Lojas Quero Quero quase 4%, e Oship Maxion 3,6%, e essas outras posições menores aqui no portfólio. E se pegarmos o gráfico de rentabilidade da sua carteira desde o início, em
2004, a gente vai perceber que ela rendeu 4.157%, ficando acima do índice da Ambima, acima do Ibov, do CDI, do S&P 500, do IPCA, do IDIV e do dólar. E outra coisa interessante aqui nesse gráfico é, se você perceber, quem comprou dólar em 2004 teve uma valorização de 65,37%, onde ficou abaixo do IPCA. Ou seja, nessa janela de tempo, para quem fez um investimento somente na moeda, acabou perdendo o poder de compra, se você não rentabilizou de alguma forma. Então, há muitas coisas que a gente escuta por aí, como compre dólar, mas quando a gente vê e você analisar apenas a compra da moeda como investimento, percebemos que não é um investimento tão rentável. Mas claro que aqui eu estou falando do fato de você comprar o dólar e deixar ele guardado, sem nenhuma rentabilidade. Nós percebemos que, inclusive, ele acaba perdendo para o IPCA. Mas, voltando aqui para a lista dos nossos milionários, vamos falar sobre o José João Abdala Filho, mais conhecido como Juca Abdala, que é considerado uma das pessoas mais ricas do Brasil e ficou conhecido por ter recebido a maior indenização já paga por desapropriação do imóvel na história do Brasil, onde ele recebeu do governo um valor de 2,5 bilhões de reais. Mas olhando aqui para os seus investimentos no seu fundo Dinâmica Energia, a gente pode perceber que mais de 50% do fundo é composto por apenas duas empresas, Petrobras e CEMIG. E veja como o fundo ele é bem enxuto, tendo apenas 5 ações no seu portfólio, que são Petrobras, CEMIG Ordinária e Preferencial, Eletrobras, a SEG e a Eneva. Ou seja, boa parte do fundo ele está concentrado em apenas 4 ações, sendo que 2 delas compõem mais de 50% do patrimônio. Já sobre o retorno da carteira, vejam que ficou em 1.592%, enquanto o S&P 500 ficou em 1.073%. Já o Ibov e o IDIV ficaram nessa faixa de 250%. Então aqui nós vemos outro investidor que teve uma performance muito diferenciada. Mas então, qual a melhor estratégia? Diversificar ou concentrar os investimentos? Então, eu acredito que investir em ações, assim como eu faço, pode ser muito bom quando você escolhe empresas sólidas e faz uma análise bem embasada. E se a gente vê, o próprio Warren Buffett, ele diz que a diversificação exagerada pode ser um sinal que o investidor não sabe o que está fazendo. Ou seja, quando você sabe o que faz, você não precisa de tantos ativos diferentes. Além disso, nós temos muito conteúdo onde as pessoas falam, você precisa diversificar, você tem que comprar uma empresa de cada setor, diversifique seu patrimônio com tantos por cento de ação, tantos por cento de renda fixa, uma parte de fundo imobiliário, uma parte em criptomoeda. E para a gente que está começando, não consegue acompanhar esse tipo de ideia, porque a diversificação ela vem com o tempo e não dessa forma forçada, como muita gente quer pregar. Você vai investir, eu vou investir R$1.000 por mês, vou colocar 10% em cada ativo e vou manter os investimentos ali de 10% todo mês. E olhando para a parte psicológica, quando você tem muitos ativos, quando ele sobe ou quando ele paga dividendo, a gente vê que é um valor tão insignificante que vai ficando desmotivado. Então eu percebo que o risco maior é você ter ações mal escolhidas. Tanto é que todos falam que você tem que ter um portfólio que você consiga analisar as suas ações. Já sobre a diversificação em classes de ativos como renda fixa, fundos imobiliários, ações e criptomoedas, a gente percebe que muitos investidores investem predominantemente em ações e fazem isso muito bem, são bem-sucedidos. Inclusive eu invisto hoje apenas em renda variável e busco ações mais sólidas que têm crescimento de lucro e me pagam bons dividendos. E você, como está diversificando a sua carteira de investimentos? Comenta aqui embaixo se você prefere concentrar sua carteira em alguns ativos ou diversificar em vários investimentos. Se esse vídeo te ajudou a entender mais como os grandes investidores diversificam as suas carteiras, deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos continuar essa jornada juntos, desvendando mitos e mostrando a verdade por trás das estratégias de investimento. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.